Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês novamente, aqui no YouTube, né? Nessa série de vídeos que a gente grava toda semana, onde a gente sempre está trazendo para vocês aqui o meu curso, né? Que é um curso sobre onde você terá a possibilidade de aprender técnicas e manuseios para poder lidar com a dependência química, né? Com a depressão e com a ansiedade. E hoje nós vamos especificamente falar de um assunto muito interessante, que são as substituições que podem ocorrer com o dependente químico depois que ele estiver limpo, depois que ele estiver sem usar drogas, né? Podem ocorrer determinadas substituições, e as duas maiores que preocupam as pessoas da área da saúde são a nicotina, que é o cigarro, né? E os anabolizantes, que são as drogas que são utilizadas em academia. Existe um processo muito grande em cima de tudo isso, por trás dessas duas substâncias, e nós vamos entender melhor isso hoje, aqui no YouTube. Inclusive, tá lá na grade, tá na aula bônus número 11, que é onde eu prometi falar sobre nicotina e anabolizantes. E por que eu resolvi falar isso e coloquei isso na grade? E agora também eu tô aqui falando com vocês, eu tô especificando isso aqui para vocês. Por quê? Porque um dos sintomas da dependência química são as substituições. O que são essas substituições? Existe a substituição de comportamento, né? Por exemplo, eu gosto muito da minha mãe, mas eu detesto o meu pai. Então eu vou substituir, eu vou dar todo o amor que eu tenho para minha mãe, e o meu pai eu vou isolar. Você substitui o jeito que você pensa para poder elaborar melhor aquilo. Tá, isso é uma substituição. Ou seja, aí depois você muda a substituição. Você percebe que não está sendo legal você dar importância nenhuma pro teu pai, como você disse que não ia dar. Aí você diz assim, não, eu vou tratar ele mais ou menos. Eu vou conversar com ele só o que ele perguntar. Você muda a substituição da substituição, né? Isso é o processo terapêutico. Agora, no processo da droga, da utilização da substância em si, tá? Isso também acontece. Que substituição é essa? Por exemplo, o sujeito que diz assim, eu não vou usar mais crack, mas eu vou beber. Eu não vou mais usar cocaína, mas eu vou fumar maconha. Isso é uma substituição, né? E quando o sujeito para de usar todas essas substâncias, quando ele para de usar crack, cocaína, maconha, álcool, né? Ele pode substituir também. E a maioria substitui. Por quê? A compulsão, a necessidade de estar utilizando alguma droga, ela vai deslocar. E aí, normalmente, desloca para o excesso de compras, para o sexo, né? Só que tanto o excesso de compra como o sexo, eu estou dando exemplos aqui, né? Não são legais, porque você percebe que não é legal, não está fazendo bem para a tua saúde aquilo, né? E também está criando confusão no aspecto social. Ninguém gosta de ter um relacionamento com uma pessoa que é compulsiva sexualmente. E ninguém gosta de ter por perto alguém que não tem controle nas suas compras, que está sempre com o cartão de crédito estourado, que ganha R$1.000 e gasta 10 mil, quer dizer, e você mesmo, né, a pessoa, o dependente químico mesmo, sente que não é legal isso. Então essas compulsões vão mudando, vão mudando. E tem duas, aliás são três, mas eu vou abordar duas. O café é uma delas, tá? O excesso de café, a nicotina, que é o cigarro, e os anabolizantes, aquelas substâncias utilizadas em academia, né? E nós vamos abordar aqui a nicotina e o anabolizante. Então vamos começar com a nicotina. O que é a nicotina? A nicotina é encontrada em todos os derivados do tabaco. Ela é uma droga que age estimulando o sistema nervoso central, fazendo com que ele funcione de uma maneira mais acelerada. Ao
inalar a nicotina através da fumaça do cigarro, ela é absorvida pelos pulmões e rapidamente atinge o cérebro pela corrente circulatória, né? Ao inalar a nicotina através da fumaça do cigarro, ela vai diretamente, atinge o cérebro diretamente através da corrente circulatória, como a gente já disse, né? E existe evidências consideráveis de que a nicotina atua na promoção e progressão de diversos tipos de câncer, como pulmão, mama, pâncreas, garganta, cérebro e entre outros, tá? Agora, por que a pessoa entra nessa substituição? Porque o nível de psicotropia é muito baixo, né? A pessoa levanta de manhã, não está bem, está precisando acelerar para poder trabalhar, para poder estudar, para poder fazer o que tem que fazer, né? Daí a pessoa, deixa eu fumar um cigarro, deixa eu tomar um café. Assim que fuma um cigarro ou que toma um café, melhora. Por quê? Acelera o cérebro, aumenta um pouquinho a dopamina no sistema nervoso central, né? Mas o cigarro, ele também possui substâncias psicoativas, tá? Que vai alterar o estado emocional e o estado comportamental, tá? E isso vai induzir ao abuso do uso do cigarro e a dependência, né? A nicotina, ela é uma das substâncias mais viciantes que existe. Se você parar para pensar, né, você vai ver que o funcionamento da nicotina é muito parecido com o funcionamento do crack. Quer ver só? A nicotina chega ao cérebro em apenas 7 segundos e lá se liga a alguns receptores e libera dopamina, que é responsável pelo prazer. No entanto, quando a nicotina não chega ao cérebro, aparece a síndrome de abstinência que obriga o fumante a voltar a fumar. Então, o que acontece? Você já viu aquelas pessoas que acabam de fumar um cigarro e de repente acende outro? Tá. O cérebro está falando, quero nicotina, não está chegando nicotina aqui. É a mesma coisa que acontece com o usuário de crack. A única diferença é que a mudança, a quantidade de dopamina que a inalação do fumar o crack libera é muito maior do que o cigarro, muito maior, muito, né? Ninguém psicotiza por causa de cigarro, ninguém alucina por causa da nicotina, né? Mas é altamente viciante e funciona da mesma forma. Você fuma, 7 segundos já está no cérebro, já sente aquele prazer porque aumenta a nicotina, parou de fumar, volta a necessidade de fumar novamente, tá? Mesma coisa acontece com o café, mesma coisa, tá? Que é um pouco menor do que isso daí a gente vê muito dentro do consultório. Olha, tudo bem, eu até tomo um café, mas enquanto eu não fumo um cigarro, eu não chego lá, né? Então essa questão do cigarro é uma muleta, é um apoio para quando o sujeito para de usar a droga em si, né? Mas vicia e faz muito mal, porque os estudos, né, dizem que o cigarro causa câncer no pulmão, nas mamas, no pâncreas, na garganta e até no cérebro, né? Existe o tal do vapor, né? Que é aquele cigarro eletrônico, né? É bastante complicado isso, porque existem países que até proíbem a venda disso, né? E existe o vapor com nicotina e o vapor sem nicotina, né? E ele também pode ter efeitos no sistema cardiovascular. Inclusive, o vapor sem nicotina pode causar problemas no coração.
E o vapor com nicotina vai causar o mesmo efeito, né? E o vapor sem nicotina é prejudicial para a circulação sanguínea e pode provocar um ataque cardíaco ou um derrame cerebral. Então, assim, o vapor, ele é essencialmente maléfico porque você inala uma quantidade muito maior de nicotina do que você inalaria se estivesse fumando um cigarro normal, tá? E se for sem nicotina, ele leva para a circulação sanguínea uma quantidade muito maior, digamos assim, de oxigênio, de ar, fazendo a circulação ficar muito mais rápido e vai dar problema cardíaco, tá? Então, o ideal seria que nós fumássemos nem cigarros e nem utilizasse o vapor, né? Eu, como dependente químico, vou dizer para vocês com toda sinceridade, eu gosto muito de fumar e eu fumo meu cigarrinho. E eu sei que eu preciso parar, né? Então, vocês vão entender no final desse discurso aqui, eu botei uma frase lá que diz assim que para você trabalhar o dependente químico, você tem que também ser um modelo de referência para ele, né? Se você não consegue ser um modelo de referência na área da substituição, tá? Você pelo menos tem que admitir. É claro que não vai adiantar você tratar de um dependente químico e você tá fumando maconha, e você tá bebendo, e você tá, né? Se isso acontecer, se houver um lapso, se redime da situação, deixa bem claro o que aconteceu e volta. Porque o tratamento, ele é contínuo para todo mundo. Inclusive para quem ajuda o outro, mas que também é dependente químico em recuperação, né? Então, essa questão da nicotina, ela é complicada por causa disso. Primeiro, porque a nicotina é uma das substâncias mais viciantes que existe, tá? Segundo, porque é uma muleta psicológica, é uma muleta, inclusive, fisiológica mesmo, né? Porque você está ali segurando, o ato de segurar o cigarro e ficar com ele na boca, cria uma certa segurança de que você está aumentando, cria uma certa segurança. Por quê? Porque você não sabe, pode até não saber, mas você está aumentando a dopamina dentro do seu cérebro e está se sentindo bem, né? E aí você precisa entender sobre isso tudo e perceber qual é o momento em que você estará pronto para abandonar mais esse vício. Tem gente que não abandona, que fica com ele até no final. A maioria acaba contraindo essas doenças que eu disse aqui, né? Principalmente câncer em algum local, né? Existem pessoas que param depois que começa a ter problemas pulmonares, por exemplo, enfisema pulmonar, né? Tô conseguindo respirar, tô tendo dificuldade para respirar, tô tendo pontada nos pulmões, não sei o que e tal. Aí vai no médico, o médico fala, olha, tá muito próximo a desenvolver um câncer aqui. É melhor você parar de fumar. Aí tem gente que consegue parar e realmente não chega ao câncer, né? Mas a nicotina, ela é uma substância extraída do tabaco, né? E que é algo realmente prejudicial e também é uma forma de substituir a droga que você usava antes, né? Dentro da questão da cultura social, digamos assim, né? Teve um tempo, porque eu nasci em 1960, né? Em 1970, 1980, era chique fumar cigarro, era super chique, né? Era uma atitude social bem vista, como é o álcool hoje em dia, né? Até que se chegou a essas conclusões dessas doenças mais graves e aí a OMS obrigou essa questão de informar o quanto a nicotina é ruim para a saúde, né? E a outra substância de substituição são os anabolizantes. O que são esses anabolizantes e para que serve? Os anabolizantes são hormônios esteroides naturais e sintéticos, existem os dois, que promovem o crescimento celular e a sua divisão, né? Promove o crescimento e a divisão do tecido celular, das células, né? Resultando no desenvolvimento de diversos tipos de tecidos, né?
celulares, especialmente no tecido muscular e no tecido ósseo. Elas podem ser utilizadas de forma de comprimido, cápsulas ou como injeção intramuscular. Vamos lá. O que acontece com esse pessoal que está fazendo o tratamento para dependência química? É muito comum. Eu vou dizer para vocês que 99% das pessoas que estão fazendo terapia comigo, tal, quando a gente diz assim, bom, nós vamos ter que desenvolver novas habilidades, né? Vamos ter que melhorar o seu jeito de viver, tal, e você vai ter que começar a procurar coisas novas para você fazer, para você se sentir bem. Traz para mim aí, que passa pela tua cabeça nesse momento, um exemplo de uma coisa que você gostaria de fazer, que você acha que vai te ajudar. A primeira coisa que a pessoa fala, eu vou voltar para academia. Ou eu vou entrar para academia. Por quê? Porque basicamente a primeira ideia que você tem é que vai melhorar o lado externo da coisa. Vai melhorar a aparência, a estética, a musculação, a força, a vitalidade, a saúde, a beleza, né? Melhora. Mas será que precisa de anabolizante? É esse o grande problema. Quando vai para a academia, a maioria das academias hoje em dia fornecem. Lá você compra lá dentro mesmo o anabolizante, né? E eles tratam isso de uma forma muito normal, muito natural. Só que o anabolizante também vicia e o anabolizante pode causar problemas sérios. E é também uma substituição da droga, tá? Vamos entender melhor por quê. O anabolizante ele pode causar aumento da pressão sanguínea, tumores no fígado e no pâncreas, alterações dos níveis de coagulação sanguínea e do colesterol, aumento da agressividade, que pode resultar em comportamentos violentos, às vezes de consequências trágicas, né? Eu quero até contextualizar aqui um paciente de muito tempo atrás, né, que quando chegou a fazer terapia comigo, o problema era a cocaína. Não, porque é a cocaína e tal. Tá, tudo bem. Começamos a falar sobre cocaína, começamos o tratamento, começou o processo da desintoxicação, começou o processo da abstinência, a medicação, aí foi. Mas o sujeito, quando ele chegou no consultório, ele já era um sujeito todo fortão, todo bonitão, todo, né, cheio das questões que se adquire numa academia, né? Inclusive trabalha com isso também trabalha com nutrição, enfim. E aí o que aconteceu? Depois de um bom tempo já sem a cocaína, ele continuava com os mesmos comportamentos agressivos que ele tinha antes. Porque quando ele chegou lá, a cocaína era um grande problema e ele estava tendo muita agressividade no relacionamento dele, em todos os relacionamentos, com a mãe, com os irmãos, com a esposa, com o filho, com todo mundo, sabe? Naquela situação mesmo de perder o controle, quebrar o carro da esposa, né? Essas coisas todas. E ele parou de usar cocaína, mas continuou. Você usa anabolizante? Eu perguntei, ele falou, uso muito. Era isso, né? Então, aí ficou mais difícil para ele trabalhar o anabolizante do que a cocaína. Porque ele até conseguiu largar com facilidade a cocaína, mas o anabolizante, para falar a verdade para vocês, até hoje está difícil. Ele está tentando substituir por outros. Ele usa o sintético, ele usa o natural, ele muda a marca, ele muda isso, ele muda aquilo, mas ainda não está se sentindo bem, né? Homens e mulheres que fazem o uso de anabolizantes têm como consequência o aumento nos pelos do corpo, do rosto,
acnes, aparecem acnes, queda de cabelo, engrossamento da voz, irregularidade nos ciclos menstruais, tá? Disfunções testiculares nos homens, tá? Como a redução da promoção de esperma, a falta de vontade de fazer sexo, o problema da libido, alterações comportamentais sexuais, de humor, de impotência sexual e até a hipertensão, tá? A curto e a longo prazo pode acontecer tudo isso, tanto em homem quanto em mulheres, dependendo do anabolizante que vai utilizar, dependendo da quantidade que usa, dependendo do tempo que usa, dependendo de como está a tua saúde física, né? A utilização desses hormônios sem o respaldo de um médico, tá? É muito complicado, tá? Então é necessário você ter o respaldo de um médico para poder utilizar esses hormônios, tá? Um médico especializado nessa área precisa te ajudar, porque às vezes você vai tomar esse hormônio não por causa da academia, por causa de outro problema que você tenha, tá? Mas o médico tem que te informar direitinho. O que acontece na maioria das vezes que as pessoas que vão para academia, elas não procuram um médico. Lá na academia mesmo, alguém chega e fala assim, não, toma isso aqui, que isso aqui é bom, isso aqui vai aumentar a tua musculação, isso aqui vai te dar força, vai te dar saúde, vai te dar isso. Então tem que tomar muito cuidado, porque realmente vai viciar e vai passar por esse processo todo. E ele causa, sabe, eu sinceramente vou dizer para vocês aqui o que eu acho a respeito desse sabor. Os efeitos comportamentais que eles causam são terríveis. Principalmente a agressividade, a violência tanto verbal quanto física, tá? Usuários de anabolizantes podem desenvolver dependência a essas drogas. Essa dependência pode ser percebida no usuário que continua tomando o anabolizante, mesmo depois de ter tido consequências causadas por ele. Então o sujeito tá lá na academia, tá tomando anabolizante, aí causou problema físico, nervosismo, irritabilidade, efeitos negativos com as relações com as pessoas, com as relações sexuais, mas ele continua tomando anabolizante, Pronto, viciou, tá? Viciou. Então assim, vamos começar a pensar. Se você é dependente químico, está em recuperação, vai para academia e toma anabolizante. Eu preciso tomar anabolizante? Será que só a academia já não seria o suficiente? Você que é psicólogo e que ajuda o dependente químico, tá? O que é que a gente pode fazer com isso? Eu preciso explicar isso para ele e dizer o que é que você vai poder fazer com isso. Será que você não dá para você tentar fazer academia sem tomar anabolizante, né? Eu sei que isso pode até polemizar, né? Mas a literatura médica está aí para esclarecer os efeitos dos anabolizantes e o que eles causam, tá? O sintoma mais perigoso que pode surgir quando você para com o anabolizante, olha só, ainda acontece isso, é que ele normalmente causa uma depressão muito grande. E muitos casos faz a pessoa levar a ideações suicida, tá? E aí você tem que ter uma ajuda de um profissional para passar por esse processo, tá? E por que acontece essas questões de ideação suicida? Porque o sujeito tá na academia, tá todo bombado, tá bonitão, tá bonitona, tá achando que a saúde tá perfeita, não está querendo entender que ele está viciado em anabolizantes, é assim que eu tenho que levar a minha vida, mas aí ele entra em depressão, começa a ter problemas sexuais, começa com a agressividade toda, começa a não ter uma funcionabilidade legal nas suas relações.
a depressão vai aparecer. E aí fica muito fácil. Eu estou super bem e não estou. Aí descobre, são os anabolizantes. Não, mas como é que eu vou fazer? Eu não vou conseguir viver sem um anabolizante. Como é que eu vou para academia? Daí começa a ideação suicida. A vida não faz sentido. Então é necessário também tomar cuidado com isso. Você utilizava crack, utilizava cocaína, utilizava álcool, utilizava maconha, você estava no vício, você parou, toma cuidado. Aí entrou para academia, toma cuidado com esses anabolizantes. E o cigarro também. Né? Por que eu falei isso para vocês? Tudo. Sobre anabolizantes, sobre a nicotina, porque é uma substituição que a gente vê em 90%, 90% dos dependentes químicos em recuperação, tá? Então, assim, não vamos julgar, mas vamos ajudá-los. Vamos informá-los e vamos ajudá-los. Eu, pessoalmente, entendo que essa forma de ajuda é muito importante. Por quê? Porque senão aos poucos você tem aí a possibilidade de voltar, né? Principalmente com essas questões dos anabolizantes, né? E eu, enquanto um terapeuta, e eu, enquanto um ajudador, tenho que ser referência para os meus pacientes, né? Por quê? Porque só assim eu posso dizer. Se eu conseguir, você também consegue. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma para dizer para o sujeito, olha, se eu conseguir parar de usar crack, de usar cocaína, de usar álcool, de usar maconha, você também consegue. A minha utilização foi do crack. Eu consegui, você também consegue. Mas também preciso dizer, existe a substituição da nicotina e do anabolizante, tá? Eu, pessoalmente, diria, eu ainda estou na nicotina. Preciso parar, tenho que parar. Né? Agradeço muito vocês terem me ouvido. Deixe seus comentários, deixe as suas dúvidas, né? E até o próximo vídeo.